JIP LabRed Consulting. Vamos falar sobre a importância da desmaterialização dos documentos contabilísticos para tornar as empresas mais eficientes e produtivas. A transformação digital é uma mudança profunda que nos obriga a repensar o modo e nos meios de fazer e manter negócios. Neste período difícil que estamos a viver atualmente, a transformação digital é uma prioridade e mais do que nos aproximar dos nossos clientes, das necessidades, é uma força que poderá ser benéfica, que nos encurta a distância entre as empresas, os fornecedores, stakeholders, e poderá ajudar a criar um futuro melhor. A desmaterialização dos documentos contabilísticos de forma legal oferece o melhor dos dois mundos. Temos, por um lado, a gestão, a transmissão, o arquivo, a rapidez, a validação e certificação e logo uma maior fiabilidade e conectividade de toda a cadeia de produção. Para te explicar todo este processo, temos hoje connosco o Carlos Latorrete, o CEO da LabRed Consulting, vamos ter o David Coelho, partner da Raposo Sá Miranda Associados, o Eduardo Oliveira, CEO da TechSpaz, e o Fernando Barros, CFO das clínicas Smiler. Vamos então começar. Carlos, dava então a palavra e vamos então passar aqui à apresentação. Para explicar Bom dia, Marta. Bom dia a todos. Só fazer aqui uma nota que eu estou a ouvir aqui um som de alguma transmissão YouTube que está a decorrer em paralelo. Se alguém estiver aí a correr, peço só para tirar o som, para não se ouvir aqui duas vezes o que estamos a dizer. Então, mais uma vez, então, muito bom dia a todos. Bem-vindos aqui a este webinar. Nas contas que a Marta nos facultou, estão 200 pessoas inscritas, que é um número bastante importante e que nos dá aqui, ou que nos transporta aqui um sentido ainda maior da responsabilidade. Este workshop foi pensado há uns meses atrás, no sentido de nós explorarmos a possibilidade que este decreto-lei nos permite, em termos de começar um processo de desmaterialização de documentos contabilísticos ou cariz contabilístico e financeiro. Mas, no entanto, aconteceram várias coisas aqui pelo caminho que eu vos queria também dizer e partilhar aqui algumas ideias. Pediram para começar aqui este workshop para para dizer se a desmaterialização de documentos é importante. Mais do que nunca a minha vida está facilitada, claro que é importante. A desmaterialização dos documentos é importante. Conceitos como RPA, ou Robotic Process Automation, é importante a inteligência artificial, é importante a transformação digital como um todo, mais do que nunca. E claro que tudo isto tem importância valorizada neste momento, obviamente, no contexto do Covid-19 e também com a ajuda do Decreto-Lei 28 de 2019. Queríamos dizer que este evento ia ser realizado no dia 18 de março, foi planeado antes do Covid-19, íamos fazer um roadshow de 7 eventos em 7 cidades portuguesas, norte a sul. Até ao fim do ano, na LabRed tínhamos planeado outros 8 eventos internacionais, em Londres, em São Paulo, em Bogotá. Alguns estávamos com eventos sobrepostos, estávamos com dificuldade em decidir para quais é que íamos. Tínhamos acabado de ir também em janeiro de um evento nos Estados Unidos e o nosso Portugal 2020 de internacionalização estava todo baseado em eventos.
e todos foram cancelados. Dá-me mesmo vontade de dizer que temos todos saudades do tempo antes do Covid. Saudades do tempo em que a economia estava a crescer, do turismo que estava no auge, as empresas a investirem, as economias globalmente e dos mercados onde nós atuamos, na Europa e na América Latina, especialmente na América Latina, a descolarem. Ia ser um 2020 fantástico, tínhamos outras coisas a acontecer, os preços das casas a subir, o Airbnb a explodir, muita gente a investir nesta área. Nós, na Lato Red, prevíamos, no quarto ano consecutivo, duplicar o nosso volume de vendas. Já em 2020 fomos PME líder pela segunda vez consecutiva e este ano também fomos PME Excelência e fomos convidados para um evento solene, com pouca circunstância, que entretanto foi cancelado. Entretanto, tudo isto para dizer e para partilhar convosco que o mundo mudou. E estes e todos os restantes eventos que nós tínhamos não realizaram. Mas é muito mais importante do que isso. A nível pessoal, temos todos os nossos impactos, além de estarmos em casa, há coisas que nos acontecem que não estávamos à espera. Este ano o meu cunhado fez 50 anos, no mesmo dia que o meu primeiro sobrinho neto fez 1 ano, e nós estávamos a pensar como é que íamos resolver o problema de estarmos nos 2 aniversários ao mesmo tempo. Não fomos a nenhum. A minha sobrinha mais velha, felizmente, deu entrada no hospital a pensar que poderia estar com Covid-19. Não estava, mas detectaram que tinha tido um infarto. E durante o tempo que esteve lá, nem a mãe, nem o marido puderam visitá-la. Mas ontem nasceu o meu segundo sobrinho neto, o Francisco. Portanto, há coisas que esta crise não deixa, coisas boas que esta crise não deixa de acontecer, graças a Deus. Mas também não sei quando é que eu vou conhecer, embora mora 10 minutos da minha casa. Isto só para dizer que realmente o nosso mundo mudou, e isto não é retórica nenhuma. De repente chega esta pandemia e nós não estávamos preparados. As nossas empresas não estavam preparadas, ficámos atordoados, ficámos com medo, ficámos imobilizados perante o perigo, ficámos à espera das medidas, das ajudas governamentais, e agora temos ajudas, temos financiamentos, apoios, layoffs, temos apoio ao shutdown, à suspensão temporária das nossas empresas. E numa semana, as empresas de todo o mundo, e quase instantaneamente e em sintonia, algumas empresas mudaram-se todas para as nossas casas. Os nossos hábitos mudaram, o planeta está mais verde, mas temos medo de ficarmos doentes, de contagiarmos os nossos entes mais queridos, principalmente os idosos e os nossos pais. Até ao fim do ano as aulas vão ser virtuais. E será que este mundo vai voltar todo para trás ou vamos ter um mundo novo, um novo normal, no qual vamos ter que aprender a viver? Nas empresas estamos todos assustados, basta ligar à televisão. Estamos todos a criar planos de contingência, a pensar nos layoffs, nos financiamentos, nos despedimentos, em fechar as empresas, em reduzir custos e a pensar em sobreviver para chegarmos ao fim desta crise com vida, ou seja, com as nossas empresas viáveis e solventes. E as empresas que mais sofreram com todo o mundo, em todo o mundo, foram as que estavam menos preparadas tecnologicamente. As que estavam menos avançadas em termos de transformação digital, ou seja, por outro lado, as empresas que já tinham iniciado a sua transformação digital investindo em processos e infraestruturas que lhes permitissem gerir à distância a sua cadeia de valor, estão a conseguir controlar muito melhor o impacto que esta pandemia global está a ter. Nós temos 2 opções. Uma é fazer de conta que nada aconteceu, esperar pelos subsídios, financiamentos, e se sobrevivemos a esta crise, que economicamente pode durar 1 ano ou 2 ou mais, quem sabe, hoje em dia são opiniões, e quando a economia voltar e tivermos de novo investimento, turistas, exportações, vamos estar iguais no mundo do papel e com a mesma eficiência ou falta dela. Mas existe outro caminho.
O caminho de sermos nós os protagonistas das nossas próprias vidas e do rumo das nossas empresas. O caminho do aumento do binómio da produtividade e eficiência. Mantermos equipas motivadas num ambiente de trabalho moderno. Criar um forte sentimento de engagement entre os colaboradores de todos os níveis nas nossas empresas, fornecedores e stakeholders. O caminho para criarmos resiliência organizacional, para que isto não volte a acontecer, e até para desenvolvermos novas formas de receita. Para isto, é fundamental que as empresas se reinventem e consigam dar aos colaboradores as ferramentas necessárias para uma transformação digital duradoura de toda a cadeia de valor, e não apenas para que possa ser gerida à distância durante uma crise. E este caminho é um caminho parecido com outras crises, como, por exemplo, a crise energética pela qual já passamos, onde antes vendiam lâmpadas incandescentes e que de repente surgiu a lâmpada fluorescente, muito mais eficiente, energicamente, passou a ser o standard e que, entretanto, já é obsoleta, tendo sido substituída pelo LED, ainda mais eficiente, mais prática, mais durável e também mais barata. E esse caminho da mudança nas nossas empresas é o caminho da transformação digital. E entre departamentos, a transformação digital das cadeias de abastecimento, da comunicação rápida e eficiente com clientes, fornecedores e colaboradores. É o caminho da desmaterialização que nos permite trabalhar com mais mobilidade, mais eficiência, maior e mais fácil acesso às informações que precisamos no nosso dia-a-dia e que permite focarmos o nosso tempo em tarefas de grande valor acrescentado nos nossos core business, onde as empresas possam tomar decisões mais rápidas e racionais, baseadas em números, factos e documentos atualizados. É um caminho diferente, é um caminho que implica mudança de mindset, que dá trabalho e que ninguém vai fazer por nós. Que exige esforço e que exige investimento. Mas a boa notícia que eu tenho para vos dar é que é totalmente possível seguir este caminho e em menos de um mês ter a sua empresa neste novo mundo. E com um payback de investimento inferior a 3 meses. E seguindo este caminho, daqui a 1 ano, 2 ou 3, ou seja, no final desta crise, quando o investimento voltar, quando os turistas voltarem, quando as construções voltarem, as nossas empresas não vão estar só iguais ao que estão hoje. As nossas empresas vão estar muito mais preparadas, muito mais eficientes, muito mais produtivas para aproveitarem as oportunidades que o mundo pós-Covid nos vai trazer, mas numa escala muito maior. E, felizmente, há mais de um ano atrás, foi publicado o Decreto-Lei 28/2019, que permite o arquivo digital de todos os documentos fiscalmente relevantes. É um passo gigante para a transformação digital das empresas. Imaginem 10 anos de arquivo em papel, vai desaparecer para sempre. E este Decreto-Lei não foi feito a correr por causa do Covid-19, mas vai ser implementado por causa dele. Pois empresta um caráter legal necessário para iniciarmos a nossa transformação digital num dos grandes pilares das nossas empresas, que é a base da nossa informação de gestão, que nos é fornecida pelos nossos registros contabilísticos. A oportunidade é enorme e todos vocês que estão aqui hoje, nesta conferência, sabem bem disso, ou não estariam a investir o vosso tempo aqui. Por isso, antes de passar a palavra aos protagonistas, que vão explicar em detalhe os contornos legais do Decreto-Lei e a forma como estão a implementar a transformação digital nas suas empresas, sublinho apenas a ideia que, perante cada calamidade global, existem sempre duas formas de reagir. Uma é o pânico irracional que esvazia as prateleiras dos supermercados e causa, por vezes, mais problemas do que deveriam existir. A outra é, de forma inteligente e produtiva, escolher as melhores soluções para adaptar a uma nova realidade, seja ela temporária ou definitiva. Por fim, e como reforço desta mensagem, deixo-vos com esta ideia escrita em 1999 pelo maior guru da gestão de empresas no mundo, o Sr. Peter Drucker. Muito obrigado a todos.
forma inteligente e produtiva, escolher as melhores soluções para adaptar uma nova realidade, seja ela temporária ou definitiva. Por fim, Marta, estás em mute, Marta. Marta, estás em mute. Estou? Estão a ouvir? Estava eu a dizer que vamos agora ter a apresentação de David Coelho. David Coelho, representante da Raposo Sá Miranda e Associados. David é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e pós-graduado em Direito e Prática da Contratação Pública pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. Tem 17 anos de experiência. Tem como área de especialização Direito da Contratação Pública, incluindo a vertente da eletrónica dos procedimentos. Outras informações relevantes, podemos aqui mencionar que é membro do Conselho de Auditoria da Associação Portuguesa dos Mercados Públicos e está envolvido no processo de transição da faturação eletrónica nos mercados públicos. David? Muito bem, muito bom dia a todos. Muito obrigado, Marta, desde já. Estamos aqui a tentar pôr a apresentação em slideshow também, não estamos ainda a conseguir. De qualquer modo, eu gostaria antes de mais de agradecer à AIP, a organização, e à La Tourette, a organização deste evento, na pessoa da doutora Marta Cabral e do Dr. Carlos La Tourette. É realmente um gosto e dar os parabéns a ambos e a todos, neste caso, pela flexibilidade, pela capacidade de adaptação à mudança. Portanto, como dizia o Carlos, nós tínhamos aqui um roadshow pensado e programado presencial e, efetivamente, foi graças a essa capacidade de introduzir aqui a mudança que, num curto espaço de tempo, conseguimos transferir aquilo que seriam conferências presenciais para aqui para um formato digital. Inevitável, como dizia o Carlos, esta mudança está-nos a ser imposta. E ainda bem que temos essa capacidade para aceitar e para interiorizar. Gostaria também de agradecer a todos aqueles que nos estão a ouvir. Realmente estamos aqui num período enfim, de emergência, estamos todos certamente assoberbados com mil questões, com outras urgências e, portanto, dedicarem o vosso tempo para ouvirem as nossas reflexões sobre este tema é, de facto, também muito importante. Entretanto, eu deveria, suponho, estar a ver a apresentação, cá está ela, e a ter acesso para poder mudar os slides, é isso? Portanto, Marta, não estou a ouvir, não sei se está... Está em mute, Marta. E agora já não. Eu já tenho controles, exatamente. Apareceu agora aqui a mensagem. Então vamos cá ver se consigo mudar o slide. Marta, tens que pôr em slideshow. Muito bem. Então, enquanto consegui o slideshow, eu acho que já consegui para a primeira página. Espero que estejam todos a ver. Ora bem, o tema deste webinar é como é que uma empresa sem papel pode ser mais produtiva. A pergunta, enfim, autorresponde-se. É evidente que a desmaterialização, a inexistência de suportes físicos em papel de quaisquer documentos, não apenas dos documentos fiscalmente relevantes, representa uma produtividade muito maior quando comparada com os suportes em papel, mas aqui no contexto específico dos documentos fiscalmente relevantes, ela pode ser mais produtiva precisamente porque pode fazer uma transição do formato de papel para o formato digital, para o formato eletrónico. Os diplomas legais aqui relevantes, os códigos do IVA, do IRC, do IRS, já tinham algumas disposições sobre este tema. Aparece muito por força da pressão das diretivas europeias em matéria de faturação eletrónica nos contratos públicos. Penso que todos têm presente que há também, digamos, um programa, um cronograma de implementação obrigatória da faturação eletrónica nos mercados públicos. Portanto,
nas relações comerciais que envolvam uma entidade pública, e isso levou também aqui a uma aceleração desta regulamentação que era necessária, também para o mercado privado e até sobretudo para o mercado privado, mas como passa a ser obrigatório a faturação eletrónica nos mercados públicos, enfim, de acordo com um cronograma que não vamos hoje aqui discutir, mas, portanto, a gênese deste diploma está também aí, da necessidade de se regulamentar, e, portanto, aquilo que hoje vos trago são 2 capítulos. As intervenções, evidentemente, têm um tempo limitado e, portanto, não me vou alongar muito. Temos depois a parte do debate para algumas questões adicionais que possam ter e, portanto, vamos focar-nos aqui fundamentalmente num primeiro tema que tem a ver com os objetivos principais do Decreto-Lei, e eles são uma simplificação legislativa e a segurança jurídica quanto à emissão dos documentos fiscalmente relevantes e quanto às obrigações de conservação, portanto, conservação dos livros, dos registros e respectivos documentos de suporte, ou, se quiserem, de uma forma mais simples, as obrigações de arquivo. É sobre isso que este Decreto-Lei vem discorrer, e sempre com esta perspectiva de simplificar e, digamos, ir direto ao assunto, ao invés de complicar, e daí também este segundo objetivo principal, que é a harmonização das regras que não só estavam dispersas nos vários códigos, como também eram divergentes em matéria de conservação dos documentos. Esta nossa apresentação está muito focada, olhando para o Decreto-Lei, no seu capítulo 5º, portanto, concretamente nas obrigações de arquivo e da desmaterialização que podemos introduzir no contexto do arquivo dos documentos fiscalmente relevantes, não tanto nesta primeira parte da emissão. Mas, enfim, é também esse um dos objetivos óbvios aqui deste novo regime. Muito bem, então que soluções é que este Decreto-Lei traz em matéria de arquivo eletrónico? Portanto, vamos nos focar, evidentemente, nas novidades, enfim, o diploma já tem um ano, mas vamos focar-nos nas novidades relativamente ao arquivo eletrónico e não tanto ao arquivo em papel. No entanto, é preciso distinguir, e o capítulo 5 tem essas 2 secções, se quiserem, é possível distinguir regras para arquivo eletrónico de documentos que na origem estão em formato de papel, daquelas regras dos documentos que na origem já são emitidos por via eletrónica, já são documentos emitidos por via eletrónica e em formato eletrónico. Sendo certo, evidentemente, que as diferenças fundamentais estão no primeiro capítulo. Muito bem, então qual é a primeira, e eu diria a única mensagem a reter no contexto desta nossa conferência, deste nosso webinar? É focado na desmaterialização, é focado na ideia de a empresa ser mais produtiva. É uma pergunta que tem surgido e que é, obviamente, uma pergunta-chave neste contexto, que é, no fundo, saber, muito bem, eu tenho a faturação eletrónica, tenho cada vez mais documentos que me entram na empresa por vias eletrónicas, posso, digamos, fazer um arquivo eletrónico de documentos que já são eletrónicos, mas o que é que eu faço ao papel, que também continua e continuará durante algum tempo a chegar à empresa pelas vias postais normais, mas também e sobretudo o que é que eu faço ao arquivo morto, o que é que eu faço ao arquivo em papel, que está na contabilidade ou que está na empresa e que ocupa, digamos, espaço. E a resposta é esta: é legalmente admissível a sua destruição. Portanto, essa pergunta, o diploma responde claramente a ela, e é por aí que me parece que a empresa pode ser mais produtiva, é pela desmaterialização, digitalização e depois a destruição dos originais em papel. Como? Bom, evidentemente é preciso cumprir certos requisitos. Vou tentar aqui só passar o slide. É evidente que é necessário cumprir certos requisitos, portanto, a digitalização, a destruição dos originais pressupõe alguns passos prévios que têm que ser feitos com o maior cuidado. O primeiro deles, evidentemente, a digitalização dos documentos que estejam em formato de papel e arquivo eletrónico. Este arquivo eletrónico, no entanto, tem regras, obedece a regras que estão previstas no plano do arquivo, que também tem que existir para o arquivo em papel, mas, portanto, temos que aplicar as regras do plano de arquivo ao arquivo digital e, fundamentalmente, os 2 requisitos, além dos requisitos técnicos do próprio plano do arquivo, os 2 requisitos afirmados aqui no diploma
são estes que aqui estão. Portanto, a execução de certos controlos que garantam a integridade e a exatidão e a fiabilidade do arquivamento. Portanto, garantir que aquela opção de arquivo, aquela opção de digitalização e de arquivo eletrónico não põe em causa a fiabilidade dos documentos originais, uma vez que os vamos destruir, portanto é fundamental garantir estes controlos. Por outro lado, no caso de faturas de bens e serviços, só pode haver destruição dos originais após a dedução do IVA e também após a realização de certos atos de registro na contabilidade, que são os previstos no artigo 44, número 4 do Código do IVA. Portanto, há aqui, obviamente, digamos, um conjunto de atos ordenados, portanto, não estamos, obviamente, perante meras operações de scanner, de digitalização de documentos, digamos, isso aguarda seu arquivo em pastas do Windows, não é? Portanto, temos que seguir um plano de arquivo e, obviamente, há soluções tecnológicas que nos ajudam a fazer isto de um modo seguro e conforme aos requisitos que estão no código. Mas, portanto, estas duas regras principais. Portanto, a execução dos controlos que garantam a fiabilidade, por um lado, e, por outro lado, no caso das faturas de bens e serviços, só depois da dedução do IVA. Outra boa notícia, uma medida, digamos, que vinha sendo também já pedida por muitos operadores, é que tudo isto pode ser feito por terceiros. Portanto, não tem de ser o próprio sujeito passivo, com os seus próprios meios internos, a realizar estas operações. Normalmente é um dos obstáculos que se encontra no contexto desta desmaterialização, desta mudança, é precisamente a empresa que já está sobrecarregada, digamos, com os seus trabalhos normais, com os seus negócios, com as suas prioridades, ter ainda que organizar toda esta, digamos, todas estas operações com vista à desmaterialização. Estamos aqui agora a conseguir o slideshow, portanto vamos chegar aqui ao tema. É o próximo. Não sei se já tenho controles, portanto, esta desmaterialização, mais um. Esta desmaterialização, portanto, dizia eu, pode ser realizada por terceiro. Portanto, por exemplo, uma empresa que já esteja encarregue do arquivo em formato de papel, pode ser ela própria a realizar estas operações. Por outro lado, uma questão fundamental, e como sabemos, a obrigação de arquivo, digamos, tem um prazo mínimo de 10 anos. Há situações em que é superior e coloca-se sempre a questão como é que e o que fazer, caso seja necessário, em algum momento, no contexto de alguma fiscalização por parte da AT, se aquilo que está então no arquivo eletrónico tem o mesmo valor legal daquilo que estaria em formato de papel. E a resposta é claramente afirmativa, portanto, é por isso que nos damos ao trabalho de fazer a desmaterialização, é por isso que aceitamos esta mudança para a digitalização, é porque sabemos que aquilo que é o resultado desse processo tem o mesmo valor legal daquilo que são os originais em papel. E, portanto, eles são destruídos, deixam evidentemente de existir e, portanto, aquilo que remanesce, que vai ser o formato eletrónico, tem que ter o mesmo valor daquilo que acaba de ser destruído, desde que, evidentemente, cumpridos os requisitos que há pouco referi, mas, portanto, a norma é muitíssimo clara nessa matéria. A reprodução depois em papel, obtida a partir dos documentos em formato já eletrónico, tem o mesmo valor probatório dos originais. Nessa matéria não há aqui, digamos, qualquer dúvida. Por outro lado, sem prejuízo, como digo, do debate e de podermos desenvolver mais algum tema neste contexto da desmaterialização dos documentos em formato de papel, portanto, do arquivo eletrónico de documentos em formato de papel, o diploma também aborda o tema do arquivo dos documentos que já vêm emitidos por via eletrónica. E nessa matéria, o prazo de conservação é o mesmo, 10 anos, sem prejuízo dos prazos especiais, mas, contrariamente ao que acontece com o arquivo em formato de papel, o arquivo eletrónico não tem que ser localizado no território nacional. Portanto,
pode ser localizado, os servidores, no fundo, onde estão alojados os documentos eletrónicos, podem estar situados em qualquer Estado-membro. Caso o sujeito passivo considere adequado guardar, digamos, este arquivo eletrónico fora do espaço da União Europeia, então aí já tem que pedir uma autorização prévia à autoridade tributária. Quanto aos requisitos em si, enfim, aqui não há particularidades. Portanto, o arquivo eletrónico de documentos emitidos pela via eletrónica ou o arquivo eletrónico de documentos em formato de papel obedece às mesmas regras e, portanto, por aí não há nenhuma novidade em particular. Portanto, apelando ou cumprindo aquilo que foi um apelo à síntese, a minha apresentação termina por aqui. Ela teve a contribuição da minha colega, a doutora Sónia Martins Arede, e, portanto, espero e tenho a certeza que vamos continuar a ter uma excelente sessão e passo a palavra, então, ao próximo orador. Muito obrigado. Obrigada, David. Vamos então agora passar a palavra a Eduardo Oliveira. O Eduardo é licenciado em Contabilidade e Administração pelo ISCAP, pós-graduado em Fiscalidade pelo ISAC, é mestre em Contabilidade e Auditoria pela Universidade do Minho, conta com 28 anos de experiência, tem como área de especialização Contabilidade, Auditoria e Fiscalidade, atualmente exerce o cargo de CEO da TaxBase, é revisor oficial de contas e é ainda professor assistente convidado no ensino superior nos cursos de mestrado e área de fiscalidade. Portanto, Eduardo, vamos passar então agora à apresentação. Olá, bom dia a todos. Só ativar aqui o controle da apresentação. Um pouco. À frente. Ok. Ok. Muito bem. Bom dia a todos. Antes de mais, espero que estejam e se mantenham todos bem nesta situação singular que atravessamos todos, quer a nível social e económico. Infelizmente, os motivos que levam a não estarmos todos presentes não são os melhores, mas estamos a tentar fazer melhor para que se consiga divulgar estas informações. Agradecer também aqui à IP e à Latorrete Consulting e a todos os presentes a oportunidade de falar um pouco convosco sobre esta matéria. Isto, falar de desmaterialização de documentos e do impacto disto nos gabinetes de contabilidade, se calhar no ano anterior ou no ano passado não seria tão fácil, portanto as pessoas não teriam tão propensas a ouvir falar deste tema. Infelizmente, com o novo modelo de trabalho que estamos todos a enfrentar, de teletrabalho e, portanto, da necessidade de deslocar os nossos locais de trabalho para casa e, portanto, como acesso aos documentos, isto torna-se muito mais fácil, não pelos melhores motivos, mas torna-se bastante mais simples de identificarmos todas as vantagens. Cabe-me falar um bocadinho da importância da desmaterialização e dos processos digitais nos gabinetes de contabilidade, tanto mais que o nosso tecido empresarial recorre muito a este tipo de profissionais, tendo em conta que somos maioritariamente constituídos por PMEs ou micro ou PMEs na nossa realidade económica. Muito bem, vamos então começar. Deixe-me só avançar aqui. Peço desculpa, mas isto não está a andar. Eu vou começar por fazer um pequeno enquadramento conceptual para termos, se calhar, enquadrado, e tem vindo a mudar ao longo do tempo, tem sido vista como uma obrigação fiscal, sendo que, na realidade, é o sistema de informação por excelência de cada unidade económica. É um sistema de informação normalizado, alinhado nos conceitos, dos conceitos de reconhecimento, dos conceitos de mensuração, que leva a que seja o único repositório de informação que nos permita comparar-nos a nós mesmos, isto é, a evolução entre os vários períodos, e também comparar-nos com um meio envolvente onde estamos incluídos.
Eu perdi a apresentação, não sei se conseguem voltar a colocar. Ok, pronto. Ele tem que ser visto como um sistema de suporte à tomada de decisão. Esta informação assenta basicamente em algumas características, e esta importância da contabilidade assenta em algumas características que estão definidas, nomeadamente a fiabilidade da informação. Portanto, a informação tem que estar a dar a imagem, como costuma dizer, a imagem verdadeira da empresa. Por outro lado, também, estamos aqui com alguns problemas. Marta, não consigo ter o controle da apresentação, não sei se é possível ver o que é que está a passar. Ok, por outro lado, a comparabilidade da informação, como eu me referi, a única possibilidade que temos de nos medirmos a nós mesmos e contra o mercado é através da informação contabilística. Vamos ver se conseguimos avançar agora, para ser mais rápidos nisto. A compreensibilidade, isto é, a informação é elegível, e por um lado a relevância e por outro também a relevância e materialidade. Há um tema aqui que insere aqui nesta última característica que tem a ver com tempestividade, isto é, a informação contabilística só é válida, ou qualquer tipo de informação só é válida, se ela for prestada na velocidade certa. Isto é, não vale a pena termos informação contabilística se vier muito tarde ou vier muito depois do tempo da tomada de decisões. E é neste tema que eu queria focar um pouco aqui a minha apresentação, que é como é que os gabinetes de contabilidade, ou como é que o prestador de serviços de contabilidade pode prestar esta informação de forma mais rápida à tomada de decisão. Desde logo há dois obstáculos a esta tempestividade. De um lado, a parte dos inputs contabilísticos, isto é, como é que eu recebo os dados para tratar na contabilidade, e por outro lado também nos outputs. Eu irei ficar muito na parte dos inputs, que tem a ver com a questão que estamos aqui a tratar da desmaterialização, mas falaremos também um bocadinho dos outputs. O que é que tem sido feito ao longo do tempo? Por um lado, aqui há uma tentativa de integrar os processos de negócio com o contabilista ou com os gabinetes de contabilidade. Isto é, a utilização de ERPs completos, em que há uma ligação perfeita entre o cliente, entre o software que o cliente utiliza e o software que está a ser feito na contabilidade, que está a ser usado pela contabilidade, permite que todas as operações que estão a ocorrer no cliente sejam registradas de forma automática no gabinete de contabilidade, sem intervenção muitas vezes manual, ou com pouca intervenção manual, mas de uma forma muito acelerada. Por outro lado, há sempre um problema, e é um problema clássico que este decreto-lei vem resolver, que é a questão do fluxo documental. Isto é, muitas vezes o contabilista só tinha conhecimento dos factos muito tarde, porque os documentos eram entregues demasiado tarde. A utilização de um software de gestão de fluxo documental permite-nos, e tem-nos permitido aqui na Tax Base, melhorar todo este processo, garantindo que o cliente, ao receber os documentos contabilísticos relativos às suas operações nas suas instalações, os digitalize e os envie para o gabinete de contabilidade através de uma aplicação que permite este envio controlado e envio rastreável. Portanto, não é um simples e-mail, portanto, é um aplicativo que permite fazer toda esta gestão, envia estes documentos para a contabilidade. A contabilidade pode usar os documentos para fazer os registros contabilísticos, ou até, muitas vezes, o que tem sido devido a trabalhar é pegar na informação ou ler a informação que está digitalizada, através de mecanismos automáticos, e proceder ao registro ou ao pré-registro dos registros contabilísticos. Parece um processo muito simples, mas é um processo que tem vindo, que traduz um aumento de velocidade importante, e que tem resolvido grande parte dos temas relacionados com o tempo de entrega dos documentos. Até o ano passado não haveria depois possibilidade de destruir estes documentos físicos que eram digitalizados e enviados para os gabinetes. Este decreto-lei vem trazer esta grande novidade, vem resolver parte do problema, isto é, vem dizer assim, ok, os documentos que são digitalizados e enviados do cliente para a contabilidade, quando a contabilidade os tratar e exercer o direito à adoção como
como foi referido na apresentação anterior, e eles poderão ser destruídos. E, portanto, há aqui uma vantagem de tratamento que é muito importante para o tratamento dos documentos nos gabinetes. Esta, como eu falei, portanto, este fluxo documental pode ser aproveitado para integrar os registros contabilísticos. Tudo isto é suportado ou tem vindo a ser suportado em soluções baseadas na cloud, soluções que são mais fáceis, são mais escaláveis, são mais estáveis sob o ponto de vista até de performance de sistemas e até de segurança de dados, porque normalmente estão alojadas em prestadores de serviços externos altamente especializados no fornecimento destes serviços. E agora, não menos importante, com esta informação em que já temos a documentação digitalizada e, portanto, arquivada nestas aplicações de controle, com base neste decreto-lei, permitir fazer aqui a gestão digital do arquivo e acabar com as pastas de papel e os documentos que existem físicos em todos os gabinetes. E permite-nos aqui uma coisa que temos vindo a implementar, e agora com este cenário de pandemia ainda muito mais, que é ter o Office Anywhere, isto é, o poder trabalhar em qualquer local ou sítio do mundo e aceder à contabilidade, e aceder às imagens dos documentos, e aceder aos processamentos contabilísticos de qualquer parte, basta ter um browser de acesso à internet para conseguir ter acesso à informação toda, tanto nós como aos clientes ficarem com acesso aos registros contabilísticos e aos respectivos suportes, sem ter que se deslocar ao gabinete e, portanto, ao prestador de serviços. Do lado dos outputs, nós temos verificado que a evolução tem sido muito mais rápida do que o lado dos inputs. Por um lado, um dos grandes stakeholders é o Estado e, portanto, todos os organismos estaduais, e como veremos à frente, já há muito tempo que a informação contabilística e a informação financeira que é exigida pelas autoridades tributárias e pelos INES e pelos bancos do Banco de Portugal já é totalmente digital, portanto já é enviada de forma totalmente digital, portanto há aqui um pouco um desequilíbrio entre o que é que o Estado exigia de nós em termos de informação digital e o que é que o Estado nos permitia a nós fazer sob formato digital, nomeadamente na relação com os nossos clientes e na recepção dos documentos. Portanto, este decreto-lei vem resolver parte deste tema e, portanto, vem ajudar neste processo. Aqui no output, também há muita velocidade que pode ser implementada, nomeadamente a automatização dos reportes e repositório da informação para os clientes, o controle de todo o processo e a criação de dashboards de apoio à decisão. Portanto, a ideia central desta análise da tempestividade ou do que é que podemos fazer para melhorar a tempestividade da informação tem a ver com estas duas componentes. A componente de entrada dos factos patrimoniais e como aumentar a velocidade de tratamento dos documentos e tratamento das operações, integrando os sistemas e integrando um fluxo documental. Por outro lado, também na relação com o cliente, nomeadamente na produção dos outputs, o que é que eu posso fazer, isto é, como é que eu posso automatizar dados de dashboards que os apoiem à decisão em tempo real. Como eu vos falei, o Estado aqui tem sido grande indutor deste mecanismo da digitalização, nomeadamente, como todos conhecemos, os e-faturas, os SAFs, o PT, ou todo o relacionamento com as autoridades e Segurança Social e Banco de Portugal, que tem sido digitalizada ao longo dos anos e, portanto, hoje em dia quase não se envia nada em papel para estas entidades, eles exigem tudo em formatos de ficheiros já padronizados e, portanto, tem sido um dos grandes indutores da digitalização. Agora está na fase de digitalizar as relações com os nossos clientes e esses clientes com os fornecedores deles e, portanto, para tentar automatizar todo o tema da documental. Vamos avançar. Em termos de vantagens, há uma mudança clara no trabalho, é esta mudança tornar o trabalho mais rápido e mais inteligente, como eu costumo dizer. Temos a vantagem de tratar os dados em real-time data, isto é, nós
conseguimos, os contabilistas eram vistos como pessoas que olhavam muito para o retrovisor, isto é, estavam a ver sempre a informação que já tinha acontecido, a informação histórica. Quanto mais se aumenta esta velocidade, mais temos capacidade de tratar os dados no próprio dia ou no dia a seguir, e portanto ter a informação quase diária dos registros contabilísticos. Ter aqui todo o processo de colaboração online com os clientes e com os parceiros. É um modelo perfeitamente escalável, portanto é um modelo que temos vindo a verificar que o investimento é baixo inicial e é perfeitamente, à medida que vamos avançando com outros clientes nestes modelos, estas plataformas são perfeitamente escaláveis em termos de investimento versus o volume de tráfego que introduzimos e focar-nos aqui claramente no cliente, que é o grande objetivo dos prestadores de serviços. Há aqui uma redução de tempo e de custo de processamento, há uma redução também de espaço, não é necessário ter os arquivos, como é conhecido, os gabinetes de contabilidade, de pastas e pastas de documentos, começamos a ter soluções todas baseadas na cloud. Existem claramente obstáculos, há uma mudança cultural, os contabilistas estão muito ainda agarrados ao próprio documento, mas terão que fazer esta transição para ter o documento num formato diferente do formato em papel. Há um investimento em tecnologia, mas que é um investimento, como eu referi atrás, de escalável, de projetos muito de curta duração, com baixo investimento, em que conseguimos retornos muito rápidos em termos dos ganhos da digitalização. Havia uma falta de enquadramento legal, nomeadamente dos documentos que eu recebo físicos, que teria que guardá-los em papel, e agora com o decreto-lei que saiu ano passado, esta necessidade deixou de existir. Ainda não existe formas de receber documentos via digital, sem ser pelas vias da fatura eletrónica, mas penso que também será evoluções futuras da própria legislação, mas esta questão da desmaterialização do arquivo é uma vantagem muito grande, porque evita aqui um trabalho duplicado de digitalizar o documento, registrar o documento digital e depois também guardar o documento físico. Portanto, há aqui muitas vantagens em termos do processo. E uma mudança clara que eu acho que é importante, que é o papel da contabilidade, deixar de ser vista como uma mera, ou quase uma mera obrigação fiscal, e focar-nos no stakeholder principal da organização, que é o gestor, e o fornecimento de informações para que ele consiga gerir isto no momento certo. Pronto, era isto um bocadinho que eu queria partilhar convosco, sem prejuízo depois à frente das questões que quiserem avançar sobre este tema, onde eu poderei ajudar algo na componente prática, e agradecer aqui um pouco a vossa atenção durante estes breves minutos em que eu fiz a apresentação aqui do que é o panorama da desmaterialização e dos processos digitais em ambiente de gabinetes de contabilidade. Obrigada, Fernando. Obrigada. Vamos passar agora então ao Fernando Barros, das clínicas SmileUp, que vai dar o seu testemunho de como implementou todo este processo. Então, passaríamos à apresentação do Fernando. O Fernando tem bacharelato em Contabilidade e Administração no Instituto Superior de Contabilidade e Administração, licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Portucalense e ainda uma pós-graduação em Fiscalidade pela Universidade Católica Portuguesa. Tirou ainda o MBA em Finanças pela Faculdade de Economia do Porto, tem 30 anos de experiência, como área de especialização tem Finanças, mas também liderou alguns projetos na área das tecnologias de informação. O seu cargo atual é diretor administrativo e financeiro das clínicas SmileUp. Teve também uma experiência internacional em Angola, foi administrador de várias empresas de serviços partilhados e empresas do setor da construção. Passo então a palavra ao Fernando. Obrigado, Marta. Muito bom dia a todos. Espero que se encontrem todos com saúde e resguardados nestes tempos difíceis que vivemos da pandemia. E eu venho-vos falar, de facto, aqui de um projeto muito importante para a SmileUp, que é um projeto de gestão documental e que o grande objetivo era, de facto, melhorar os processos
e encurtar o tempo de reporte, muito na sequência daquilo que foi dito pelo Dr. Eduardo na apresentação anterior. De facto, é um projeto que criou grande valor para o grupo. Portanto, o grupo, vou começar por falar um bocadinho sobre o que é o Grupo SmileUp. O Grupo SmileUp é um grupo económico composto por 8 empresas e 49 clínicas, clínicas que obviamente têm como principal função a saúde oral. Destas 49, 4 são em franchising e, como podem ver, as 49 clínicas encontram-se espalhadas por todo o país, de norte a sul de Portugal. Temos 140 cadeiras, mais de 300 médicos, temos 375 colaboradores, volume de negócios na ordem dos 25 milhões de euros e o EBITDA é estimado para este ano de 2,5, para este ano, 2019, de 2,5 milhões de euros. Enfim, quando entrei para a SmileUp, tinha como, em junho de 2018, tinha como grande objetivo transmitido pela administração, que era colocar a contabilidade o mais atualizada possível, de forma a que se tornasse realmente uma ferramenta de gestão e não uma mera ferramenta histórica que servisse para cumprir os requisitos fiscais e legais. Portanto, aqui a questão realmente da tempestividade da informação. E, portanto, enfim, o junho foi um mês de apresentações. Digamos que em julho comecei a tomar contacto com a realidade e, nesta altura, encontrava-se por encerrar cerca de 4 meses, estavam 4 meses em atraso, estávamos com a contabilidade em fevereiro de 2018. E, portanto, é claro que nesta altura a gestão vivia com os números possíveis e fazia a gestão com indicadores muito importantes, que ainda hoje são muito importantes, com os números que o controle de gestão produzia, mas que são indicadores limitados àquilo que é o front office, as vendas, a produção, os tratamentos efetuados, o número de visitas, os referidores de marketing, etc. Mas, enfim, faltava todo um conjunto de indicadores relacionados com a própria... Marta, eu não sei, eu não consigo mudar aqui o slide, não tenho ainda ao controle. Ok, já está. Já tenho o controle, Marta. Desculpa, estamos todos a aprender com esta forma de controle à distância e... Enfim, ok. Não, avança demais, Marta. É para trás. Ok, é aqui. Ora bem, pronto. Dizia eu então que nesta fase, obviamente que comecei por identificar um conjunto de problemas que tínhamos e os dois principais prendiam-se exatamente com isto, com a demora na chegada dos documentos e, portanto, o consequente atraso no encerramento contabilístico do mês e o desconhecimento dos documentos impedia que nós pagássemos as faturas na data dos vencimentos. Olhando para o processo, percebeu-se que ele que era complicado, moroso, havia aqui vários estrangulamentos, havia retrabalho e havia até algumas falhas na validação dos documentos. Era imperioso olhar para o processo e identificar os problemas. Com este esquema, pretendo identificar o seguinte: nós tínhamos um conjunto de facto, temos as clínicas espalhadas por todo o país, há faturas, notas de crédito, guias de remessa e uma panóplia enorme de documentos que são entregues nas clínicas.
há fornecedores que enviam diretamente para a sede, mas sobretudo aqueles documentos que são entregues na clínica são depois, enfim, recolhidos, enviados por correio para a sede, mas alguns deles transportados por colaboradores que se deslocavam à sede, mas muitos deles eram perdidos aqui neste processo e outros eram esquecidos nas próprias clínicas e, portanto, nós tínhamos grande demora no envio dos documentos e na chegada deles à sede. Isto, obviamente, contribuía para que houvesse um atraso no lançamento. Nós tínhamos sempre que andar à procura das faturas não só para encerrar o mês, mas sobretudo, e apercebíamos antes até, para pagar aos fornecedores. E, portanto, havia aqui que, de facto, fazer alguma coisa, porque, como devem imaginar, com um atraso de 4 meses na contabilidade, imaginem, por exemplo, o que é em outubro nós querermos estarmos a publicar as contas de junho e termos um desvio no consumo de materiais ou um desvio nos serviços de laboratórios. Já é muito difícil, nesta altura, implementar medidas que possam contribuir favoravelmente para o resultado do ano em curso. E, por isso, impunha-se, de facto, aqui uma mudança. E, portanto, por volta de outubro, novembro de 2018, eu tinha concluído que se precisava de um programa de gestão documental que canalizasse todos os documentos e permitisse que houvesse apenas uma única entrada de documentos na empresa. E, portanto, iniciei de imediato a procura de uma solução. Obviamente que falei com diversos players no mercado e como é normal nestas coisas, nós somos tentados a fazer a opção por aquela que é a mais barata. Enfim, iniciamos a análise a essa opção, mas cedo concluímos que não era exatamente o parceiro tecnológico que nós queríamos, e como eu já tinha claro na cabeça que procurava um projeto mais ambicioso, que era criar automatismos no lançamento dos documentos, de facto, voltamos ao mercado e em março de 2019 nós tínhamos contratado a solução que temos agora. E, de facto, o grande testemunho que eu queria dar é que em abril, portanto faz exatamente um ano, em abril de 2019, nós tínhamos a solução a funcionar e quando eu digo que tínhamos a funcionar, quero dizer que tínhamos o arquivo digital a funcionar e um único canal de entrada dos documentos. E isto assegurou-nos desde logo uma grande tranquilidade porque, de facto, começamos a controlar um conjunto de coisas que até ali não controlávamos. E hoje, com o projeto já perfeitamente terminado, porque o projeto, de facto, foi muito para além disto, na medida em que aquilo que considerou foi também o lançamento, foi olhar para os processos da empresa, alterar processos e conseguir que alguns deles se tornassem perfeitamente automáticos, e isto nós só conseguimos concluir completamente em outubro, mas aquilo que este projeto trouxe à SmileUp foi desde logo uma maior celeridade no processo, portanto ajudando a que encerrássemos as contas mais cedo, permitiu que nós definíssemos e implementássemos processos que disciplinaram internamente alguns procedimentos e também externamente, sobretudo impondo algumas regras aos nossos fornecedores, como é, exemplo, a colocação obrigatória de uma nota de encomenda. Permitiu-nos mapear a conferência dos documentos, saber onde é que eles... porque é que eles não são lançados, se é porque há uma divergência nas quantidades ou nos preços,
ou simplesmente porque ainda não está digitalizado por parte da clínica, ou então procurar saber o que aconteceu ao documento. Permite-nos saber hoje qual é a data de chegada dos documentos à empresa, ou exatamente no momento em que ele foi digitalizado. Às vezes há um documento que chega à clínica e é esquecido por algum motivo na secretária, e quando nós solicitamos esse documento, percepcionamos que esse documento só foi digitalizado efetivamente naquela data. E, portanto, desta forma, eu acho que os documentos deixaram de desaparecer, ou quase deixaram de desaparecer, e para nós garantirmos que, de facto, não havia nenhum documento que ficava esquecido, este projeto considerou ainda uma outra coisa que considero que é a cereja em cima do bolo, que é a implementação de um RPA, do Robotic Process Automation, que, enfim, através de um automatismo, de um robô que enfim, considera um conjunto de macros, consulta o portal da autoridade tributária, verifica para cada fornecedor quais são as faturas que estão no portal das finanças, compara com a nossa contabilidade e detecta os documentos em falta. E, portanto, isto permite, de facto, garantir que não há documentos por lançar e uma fiabilidade enorme à nossa informação. Obviamente, referir aqui a facilidade com o arquivo, hoje em dia, tornou-se tudo muito mais simples. A questão, nós agora mudamos de instalações, mas anteriormente estávamos numas instalações, a sede, numas instalações muito apertadas, e, portanto, não tínhamos espaço para arquivo, tivemos que contratar um espaço fora para esse arquivo, e, portanto, tudo isto são poupanças que hoje podemos usufruir. Além das poupanças nas comunicações, porque, como devem imaginar, as clínicas todas a enviar os documentos por correio, tinha custos de portes que hoje, naturalmente, conseguimos poupar, uma vez que estabelecemos com as clínicas uma periodicidade de 3 ou de 6 meses para nos enviar o conjunto dos documentos. Isto permitiu-nos os dois grandes desidratos que nós procurávamos, que era o pagamento, a possibilidade de pagamento atempado aos fornecedores, portanto, temos as faturas todas lançadas para podermos pagar, e a produção da informação atempada para a gestão. Queria agora mostrar aquilo que são alguns dos números que conseguimos com este projeto, onde, enfim, conseguimos verificar, isto, portanto, são números da contabilidade, são números reais. Em janeiro de 2019 nós estávamos a mudar a versão do ERP e, portanto, lançam-se realmente muito poucos documentos, e depois fevereiro e março são meses de encerramento, tradicionalmente meses que se lança acima da média. Mas depois verifica-se aqui que, de facto, o conjunto dos lançamentos era ainda muito reduzido face àquilo que nós necessitávamos. E desde que nós implementamos a solução, nós, inicialmente, como disse, a partir de abril começamos a controlar os documentos, mas ainda não conseguíamos aquele ganho de produtividade que veio depois com o evoluir do projeto. Esse materializa-se sobretudo a partir de outubro, em que nós começamos a bater recordes de lançamentos de documentos, e depois, com o encerramento do ano, em fevereiro de 2020, nós conseguimos um número impressionante de 6.000 documentos, praticamente 5.835 lançados, o que é, com os recursos que temos, absolutamente admirável, e só graças à implementação deste projeto. Queria mostrar agora aqui aquilo como se dividem os lançamentos vistos no slide anterior, e que se pode verificar com a evolução do projeto
o número de lançamentos automáticos vai aumentando ao longo dos meses, em detrimento daquilo que são os lançamentos manuais. Portanto, este processo a trazer aqui realmente valor à organização. E, finalmente, para terminar, dentro daquilo que são os lançamentos automáticos, dar relevo àquilo que são os lançamentos sem qualquer intervenção humana, que em fevereiro foram 1.351 documentos lançados sem qualquer intervenção humana. E mesmo aqueles que tenham intervenção, queria deixar apenas uma nota para perceberem que o facto de necessitar intervenção, o processo está montado, de facto, para que a intervenção que ocorre é uma intervenção que não precisa de ser muito qualificada. Nós, em fevereiro, tivemos a saída de um recurso da contabilidade, tivemos que compensar porque estávamos na altura do encerramento, com a entrada de uma pessoa de trabalho temporário, que rapidamente percebeu como é que funcionava, não precisava de grandes conhecimentos e começou a produzir lançamentos com grande facilidade. E, portanto, março está apenas ali para evidenciar, que só tínhamos poucos dias da mostra, mas para evidenciar que é crescente a proporção dos documentos sem intervenção e, portanto, eu diria que sem esta ferramenta, no momento em que nós vivemos hoje de teletrabalho, tudo estaria muito mais complicado para o lado da SmileUp sem este projeto. Portanto, estou muito gratificado por ele estar a funcionar e pronto, e era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado a todos. Ficamos disponíveis para qualquer questão. Obrigada, Fernando, por este testemunho. Temos várias questões colocadas pelos participantes. Penso que poderíamos então começar a responder às questões que têm sido colocadas. Começaria pela questão colocada pela Teresa Turgal. Se é obrigatório pedir autorização aos clientes e ter confirmação da sua aceitação para receberem faturas emitidas pela empresa. Ela dirige esta questão ao Eduardo ou ao Carlos. Talvez o Eduardo possa responder. Sim. Muito bem. O tema que está aqui é um pouco diferente da desmaterialização, porque estamos aqui a falar duas realidades, ou a faturação clássica ou a fatura eletrónica. Se estivermos perante a fatura eletrónica, que isto é, eu enviar os documentos de forma eletrónica num dos dois modelos definidos que existem nas normas, que é o EDI ou os documentos PDF certificados, é necessário a aceitação do lado do cliente. O que é permitido com este decreto-lei é algo diferente, não é o envio para o cliente, mas sim a desmaterialização do nosso arquivo, isto é, os documentos que eu envio, que eu emito e que envio da forma clássica para o cliente, isto é, por correio, eu sou obrigado a ficar, nomeadamente se emitir uma fatura, sou obrigado a ficar com o duplicado ou com o triplicado se essa fatura servir de documento de transporte. Estes documentos que ficam na nossa organização, que até agora era obrigatório o arquivo em papel, apesar de eu saber que muitas empresas não o fazem, permite que sejam agora desmaterializados e permite que seja dispensado o arquivo em papel, portanto, que a empresa só guarda a imagem. No caso de eu querer enviar documentos pela via digital para o cliente, eu terei que ter sempre uma solução de fatura eletrónica e nessa fatura eletrónica terá que haver aceitação das condições por parte do cliente. Ok, muito obrigada, Eduardo. Passamos agora à segunda questão direcionada para o David.
questão colocada pela Carla Noura Para, as faturas que já são eletrónicas na sua origem, não é necessário cumprir com os requisitos de controle da integridade e lançamento contabilístico, verdade? Muito obrigado. Não é verdade. Portanto, poderia pensar-se que sim, porque como já vem com a certificação que o Eduardo acabou de referir, poderia não ser necessário efetuar esses controlos, mas efetivamente são coisas distintas. Uma coisa são as garantias de autenticidade da origem na emissão, outra coisa são os requisitos do arquivo. E o artigo 30, a linha A aqui do Decreto-Lei 28 de 2019, é muito claro nessa matéria e como que reproduz, inclusivamente, o regime que está pensado para os documentos, portanto, para o arquivo eletrónico de documentos em formato de papel. Portanto, daí eu também dizer no slide que os requisitos do arquivo dos que são emitidos pela via eletrónica não são muito diferentes daqueles que estão pedidos para o arquivo eletrónico dos documentos em formato de papel, mas, portanto, a linha A diz claramente que mesmo para estes é preciso executar os controlos que assegurem a integridade, a exatidão e fiabilidade do arquivamento. Há, no entanto, uma nota especial que é a do artigo 29, que aqui nos diz o que é que se deve entender por integridade. E é ligeiramente diferente, efetivamente, da integridade que está no artigo 25, porque aqui aquilo que se exige é apenas que o fecheiro não tenha, digamos, um código executável e não tenha macros, enfim, já são algumas tecnicalidades, os próprios softwares depois encarregam-se de cumprir com estes requisitos, mas, no fundo, para garantir que não há uma alteração. Agora, respondendo à pergunta, muito claramente, continua a ter que ser feitos os mecanismos de controlo, mesmo quando o documento já é emitido pela via eletrónica. Obrigada, David. Passamos agora à questão seguinte, colocada pela Singular Trips Team. Para proceder ao arquivo digital dos anos anteriores, basta fazer a digitalização documento a documento e arquivar por ano, ou há outros requisitos mais específicos? Onde saber esses requisitos? Portanto, esta direcionada para o Eduardo. Muito bem. Efetivamente, apesar de não estar totalmente previsto na lei isto, eu na altura, quando saiu este diploma, trabalhamos diretamente com o Secretário de Estado e com a Secretaria de Estado, e a ideia da Autoridade Tributária e do Secretário de Estado é permitir o arquivo do que está arquivado nas empresas, do que está para trás dos anos. Agora, o arquivo, se a empresa decidir arquivar todos os documentos digitalmente dos últimos 10 anos, que é o prazo de arquivo legal, que foi referido na apresentação da área legal, terá que cumprir exatamente o que está previsto no Decreto-Lei em termos de arquivo, isto é, terá que guardar as imagens dos documentos e construir um fecheiro com as seguranças todas de integridade que estão previstas e construir um fecheiro de relação ou um fecheiro de controle destas imagens com base na estrutura SAFT e com base no ID do registro contabilístico que consta na estrutura SAFT. Portanto, o formato de arquivo dos eventos passados é igual ao formato do arquivo dos eventos futuros. Portanto, se a empresa decidir digitalizar o que está para trás, terá que cumprir as mesmas regras. O que está acontecendo em algumas empresas é não estão a arquivar digitalmente o passado, estão a deixar que esse arquivo morra pelo decorrer do tempo e vão começar a arquivar os novos registros contabilísticos já cumprindo estas regras todas de arquivo digital. Obrigada, Eduardo. Temos aqui mais outra questão para o Eduardo, que tem a ver com se o e-fatura também ajuda na integridade da informação. Correto? Esta era uma pergunta colocada por Ricardo Ferreira. Esta é uma boa pergunta. É assim, o e-fatura garante, eu entendo o e-fatura para o lado de quem recebe as faturas, isto é, pelo controle que pode fazer da faturação dos professores, com uma ferramenta de auditoria, isto é, uma ferramenta que permite verificar se eu tenho na minha mão todas as faturas que me foram emitidas e não como uma ferramenta de contabilidade, isto é, eu sei que algumas empresas, alguns gabinetes têm usado o e-fatura como ferramenta para integrar as faturações dos fornecedores na contabilidade. Não deve ser visto assim. O e-fatura é visto como uma ferramenta de controle
que, claro, se os documentos estiverem registados no e-fatura iguais aos que estão na contabilidade, nas nossas contabilidades, é sinal de integridade da informação, mas não pode ser visto como uma fonte de informação. É mais uma ferramenta de ajuda à integridade de toda a informação e à auditoria, propriamente uma ferramenta de contabilidade. Obrigada, Eduardo. Depois temos aqui um conjunto de questões que batem na mesma temática, que tem a ver que quando se recebe os documentos contabilísticos em formato digital, se podem enviar diretamente, ou no caso de documentos contabilísticos em papel, se podem ser enviados de forma digital, e ainda se os documentos com origem digital, que são enviados digital, se têm que ser impressos em papel. Muito bem. Eu posso dar alguma ajuda nessas questões, sem prejuízo depois da opinião dos meus colegas. É assim, como eu referi na minha apresentação, ainda existe alguma falta de enquadramento legal no meio deste tema. O que foi regulado agora é um modelo de arquivo, isto é, permite que as empresas, em todas as faturas que recebem via papel, desmaterializarem essas faturas e passarem para um arquivo digital. Não está previsto na lei, nem em nenhum ponto se vê, que as faturas possam ser enviadas, as faturas normais, possam ser enviadas via digital do fornecedor para o cliente. Isto é, para que seja possível isso, é preciso estarmos dentro de uma modalidade de fatura eletrónica. E por isso, não seria admissível que as faturas em PDF normal, sem ser certificado, fossem aceites para efeitos contabilísticos, porque até agora a norma obriga que houvesse o papel e o papel fosse registado, e agora permite que o papel seja desmaterializado. Claro que está, no sentido prático, muitas vezes estas faturas são usadas já como digitalização e, portanto, são usadas já como parte do processo de documento desmaterializado. E isto é o que a realidade que nos tem dito há muitos professores que enviam as faturas por formato já em PDFs e são aproveitadas para efeitos da digitalização de todo este modelo de arquivo digital. Agora, a regra legal não é assim. A regra legal é eu devo ter o documento em papel, devo digitalizar e só quando o registro na contabilidade exerce o direito à adoção é que eu devo destruir o papel. Ok, muito obrigada, Eduardo. Temos aqui outra questão que é a nossa empresa está a pensar em substituir a emissão das faturas em papel pela fatura eletrónica. Qual o procedimento correto da sua implementação? Talvez possa aqui contribuir com esta questão, Marta. Ok. E depois gostaria ainda de voltar depois atrás a outra, mas quanto a esta, é evidente que é um tema, enfim, não está propriamente aqui no âmbito da nossa conferência, está no âmbito do título, não é? Porque tem a ver com a desmaterialização e, portanto, por aí sim, e agradecer desde já a pergunta nessa parte. E a resposta é dada também pelo Decreto-Lei 28 de 2019, no recapítulo precisamente relativo à emissão de documentos eletrónicos, ou se quiserem de emissão de documentos fiscalmente relevantes, tem um capítulo específico para a faturação eletrónica. Enfim, é preciso conjugar o artigo 6º com o artigo 12º. Penso que é matéria para, digamos, todo um novo webinar, uma vez que envolve efetivamente várias questões, mas como já disse o Eduardo, os requisitos são os que estão previstos no artigo 12, portanto, a faturação, para ser emitida e ser considerada faturação eletrónica, não confundir com a utilização de softwares para emissão de faturas, não é? Isso já todos temos, a faturação, os softwares certificados pela AT, há vários anos, também emitem, se quisermos, não é? Um documento eletrónico, que depois é impresso e é enviado pelo correio, não deixa de ser um documento eletrónico, mas isso não é a faturação eletrónica, efetivamente. Essa obedece a requisitos próprios e é preciso ter uma solução para emitir faturação eletrónica, embora, tanto quanto sei, a maior parte dos softwares de faturação existentes já hoje têm, digamos, essa capacidade de integrar plugins para faturação eletrónica. Os requisitos essenciais são a existência de uma assinatura digital, ou então um selo temporal, ou então utilizar plataformas EDI.
Com isto se consegue, digamos, fazer uma transição dentro daquilo que é o Decreto-Lei 28. Eu gostava só de recuperar uma pergunta para adicionar ao que o Eduardo comentou relativamente ao arquivo daquilo que é, ao arquivo, digamos, à transição para um arquivo digital daquilo que é hoje um arquivo em papel, portanto, o arquivo histórico. O artigo 26, que tem, digamos, dispõe sobre o plano do arquivo, digamos que estabelece alguns requisitos para os documentos. Portanto, como dizia o Eduardo, esta norma é igual, quer seja para o arquivo em papel, quer seja para o arquivo digital. E, portanto, quando a pergunta está feita se basta digitalizar documento a documento e depois arquivar por ano, ou se há requisitos específicos, penso que era essa a pergunta, a resposta é que, efetivamente, há requisitos específicos, quer para o plano de arquivo em papel, quer para o eletrónico. Estão no artigo 26, no número 3, que depois são complementados com um ofício circulado da AT, que é o ofício 30.211 de 2019, e também por algumas FAQs que a AT publicou sobre esta questão em concreto. Portanto, talvez possa fazer sentido essa consulta. Ok, muito obrigada, David. Depois temos aqui duas questões mais técnicas que eu direcionava para o Carlos. Uma é se o arquivo digital pode ser efetuado em servidores da Microsoft Office ou tem de ser efetuado em servidores próprios. E depois começaríamos por essa e depois eu passo à seguinte. Então, do que este decreto-lei nos diz, e é algo que eu fico realmente bastante feliz por esse facto, é que não nos coloca nenhuma restrição tecnológica. A única coisa que nos diz hoje em dia é que para armazenarmos estes documentos em algum servidor fora da União Europeia tem que ser pedida uma autorização. Tem que ser uma autorização expressa. Mas penso que, inclusive, isso deverá ser por um período limitado de tempo. Portanto, a resposta muito direta é que não está identificada nenhuma restrição ao uso de qualquer tecnologia, seja ela dentro da empresa ou fora da empresa. O que se tem que, em qualquer dos casos, é cumprir com os requisitos de arquivo que estão claramente definidos. Ok, muito obrigada, Carlos. Entretanto, estava aqui outra questão que já foi respondida no chat, que era saber qual o nome do programa da gestão documental que deu resposta à SmileUp. Neste caso concreto foi respondido no chat, é a BizDocs. Passaríamos então aqui a uma questão para o Eduardo, da Antónia Cochito. Gabinete de Contabilidade. É possível aceitar documentos de despesas, por exemplo, portagens, faturas de restaurante, combustíveis e outros, enviados por e-mail em formato de fotografia, PNG ou outro? Sim. Ora bem, eu presumo que a questão seja colocada, isto é, se o Gabinete de Contabilidade, ao receber os documentos dos seus clientes, recebe via e-mail, não é? É assim, se cumprir o plano de arquivo depois, isto é, se usar esses documentos para efeitos de arquivo digital sem problema, conforme as regras estão definidas no decreto-lei, pode receber os documentos por esta via. Agora, o e-mail poderá não ser a ferramenta certa para receber os documentos, porque o que nós temos usado, nós inicialmente começamos a trocar e-mails com os clientes para receber as faturas por e-mail e depois passamos por uma solução de controle do workflow documental que nos permite guardar esta informação já com alguns requisitos e com o controle de todo o processo. Agora, a lei permite, esta desmaterialização do arquivo pode ser para todos os documentos, isto é, todos os documentos que existem na contabilidade, tanto recebidos, tanto como os emitidos, tanto como até os próprios gerados internamente na contabilidade, por exemplo, lançamento de depreciações, podem ser desmaterializados e podem ser guardados de forma digital. Portanto, na prática, mesmo documentos recebidos de bancos pode ser usado este tipo de procedimento. Agora, o envio, a questão que se coloca nos gabinetes de contabilidade é que o envio ou o relacionamento documental entre o cliente
e o próprio gabinete, suportado por e-mail, pode não ser a melhor ferramenta. Portanto, o que nós temos usado é uma plataforma em que os clientes registram, os clientes digitalizam os documentos de uma forma controlada e com a garantia de que se consegue visualizar bem os documentos. Os documentos ficam registrados nessa plataforma e nós acedemos a essa plataforma, portanto é uma plataforma comum, acedemos a essa plataforma, recolhemos a informação que é necessária para fazer o registro contabilístico e registramos nessa mesma plataforma qual é o número do registro contabilístico. Por isso, há aqui um controlo implícito entre o cliente envia e o que fica registado na contabilidade para efeitos depois de arquivo e depois de follow-up de todo o processo. O e-mail não é propriamente a ferramenta mais fiável porque nem sempre depois é rastreável o controle dos e-mails. Mas, resumindo a questão colocada, as imagens dos documentos, todos este tipo de despesas que refere, podem também ser desmaterializadas no processo de arquivo desmaterializado que estamos aqui a falar. Obrigada, Eduardo. Já estamos aqui na reta final e, uma vez também falou sobre a gestão documental, há aqui outra questão da Liliana Marques, que pergunta, tendo o software de gestão o módulo de gestão documental, se poderão usá-lo como método de arquivo? Não sei quem é que... Se o Carlos poderá responder. Sim, responder. Sim, a resposta genericamente será um bocadinho a mesma que eu dei há pouco. Desde que sejam garantidas as condições de controle, da leitoria, da rastreabilidade que estão identificadas no decreto-lei, sim. Ok, obrigada, Carlos. Ainda sobre esta temática da gestão documental, existe muito aquela ideia de que implementar um processo de gestão documental é muito demorado nas empresas, muito burocrático. Eu aqui gostaria de ter o testemunho do Fernando, no seu caso prático. Quanto tempo é que demoraram a implementar solução de gestão documental? Nós, como eu referi, em abril demos início ao processo e portanto, desde logo, no próprio mês de abril, começou a garantir um conjunto de funcionalidades que para nós era fundamental, que era um único canal de entrada dos documentos e os documentos estarem digitalizados para isso. E sem grande investimento, porque, enfim, cada uma das clínicas já tinha uma impressora, uma fotocopiadora, e, portanto, tivemos que parametrizar para garantir uma qualidade mínima da digitalização, mas cada um desses aparelhos já por si garantia, não foi nada... Portanto, não tivemos que fazer nenhum investimento especial para isso. E, portanto, na mesma hora, os documentos começaram a ser digitalizados e colocados no sistema. Portanto, eu diria que no mês de abril isso foi desde logo garantido. O nosso projeto, como era vai muito para além disso e implicava uma automatização dos processos e, portanto, os documentos, como vimos, lançam-se sozinhos a partir do momento em que são digitalizados. Há uma leitura através do OCR do documento, captando os campos da fatura e, portanto, identifica automaticamente qual é o fornecedor, qual é o número da nota de encomenda, qual é das empresas do grupo a que se destina e, portanto, vai lançar o tipo de documento, se é um documento de consumível, se é de laboratório, e, portanto, faz a identificação do conjunto de campos e que permite o lançamento automático na contabilidade, sozinho. E esse é um projeto que demorou até outubro. Foi sendo progressivamente, teve várias fases, primeiro os honorários médicos, o lançamento dos recibos, muitos dos médicos, ou esmagadora maioria, passa recibos verdes, outros passam faturas de sociedades que têm, mas esse foi o primeiro projeto que esses documentos fossem lançados automaticamente. E depois avançamos para os consumíveis e para os laboratórios, e isso só ficou pronto no final de setembro, portanto, no mês de outubro estávamos a arrancar em pleno com o projeto.
Muito obrigada, Fernando. Estamos agora a passar para as últimas questões, já estamos mesmo na reta final. Temos aqui uma questão que é do Nuno Lourenço. Quem é o detentor do arquivo digital? É o gabinete de contabilidade ou a empresa? Por exemplo, quando uma empresa cessa ou muda de gabinete, como é que se trata o arquivo eletrónico? Entrega-se ao cliente num suporte físico? Portanto, eu lançaria esta questão para o David. Muito bem, muito obrigado. Bom, aqui a resposta, digamos, não é diferente o facto do arquivo ser eletrónico ou ser em formato de papel. Portanto, o titular do arquivo, o dono do arquivo, é sempre o sujeito passivo, isso não há nenhuma dúvida. E pode, evidentemente, guardá-lo nas suas instalações, pode guardá-lo, como também sabemos que é habitual, no gabinete de contabilidade, que aí depois tem, digamos, um dever acrescido, obviamente, de guarda dos documentos, e isso é assim como dizia, quer seja em papel, quer seja em arquivo eletrónico. Agora, o arquivo eletrónico realmente tem aqui uma distinção, é que, enquanto que no papel estamos a falar de pastas físicas que estão numas instalações, que podem ser do gabinete de contabilidade, no eletrónico estamos a falar de servidores. Portanto, a questão que se põe é um servidor e é uma plataforma, por exemplo, de um provider que também ele faz alojamento, porque se é isso, não está à guarda da contabilidade concretamente, não é? Ou são servidores do próprio gabinete de contabilidade, que pode tê-los, e então nesse caso sim, está mesmo à sua guarda, apesar de a titularidade, como digo, ser sempre do sujeito passivo. Quanto à questão da transferência, realmente a lei não responde a isto de uma forma direta, pelo menos não aqui o Decreto-Lei 28, mas há uma disposição que talvez possamos aplicar aqui, digamos, com as necessárias adaptações, e que tem que ver com aquele slide que há pouco partilhei da desmaterialização de arquivo morto feito por terceiros. E nesses casos está lá prevista precisamente a hipótese de eu querer mudar o fornecedor. Portanto, estou a falar do artigo 24, número 4, que diz muito claramente que, cessado o contrato, a entidade contratada deve assegurar a transferência do arquivo para a entidade contratante ou para outra por esta indicada, portanto, para o sujeito passivo ou para outra que o sujeito passivo indique. Esta disposição não está pensada para este caso concreto que estamos aqui a comentar agora, mas eu diria que com as necessárias adaptações, realmente o Gabinete de Contabilidade, se tiver à sua guarda o próprio arquivo eletrónico, terá que encontrar uma solução de transferência. A pergunta está aqui feita muito claramente no sentido de saber se tem que ser um suporte físico. Confesso que aí não me parece que seja, digamos, determinante. Portanto, tanto pode ser, digamos, uma mera transferência digital para outro servidor, portanto é uma operação que se pode fazer digitalmente, como pode ser num suporte físico, com certeza que sim. Portanto, aliás, uma das regras do arquivo eletrónico é que ele possa precisamente ser, digamos, guardado e utilizado e gerido em suportes físicos. Portanto, por aí penso que o sujeito passivo pode exercer essa opção muito claramente. Muito obrigada, David. E vamos então para a última pergunta, colocada pela Singular Trips Team e que é dirigida neste caso ao Eduardo. E que plataforma é essa? É a própria da TaxBase? Não. A TaxBase, quando escolheu a plataforma, escolheu uma solução de mercado, que é a mesma solução que a SmileUp está a usar e que é trabalhada com o lado reto, mas é uma plataforma perfeitamente independente por um simples motivo, porque são especialistas na questão de digitalização e de arquivo digital e, portanto, não era essa a competência da TaxBase. A TaxBase apenas o que está a fazer é recolher a informação que existe nessa plataforma, que é, salvo erro, licenciada à TaxBase, licenciada também ao cliente, e recolher a informação e integrá-la no seu sistema de contabilidade. Portanto, a plataforma é perfeitamente independente, tanto se um dia, colocando a questão, relacionando um bocadinho a questão com a questão anterior, se um dia o cliente quiser escolher outro fornecedor do serviço de contabilidade, poderá fazer e utilizar na mesma plataforma, porque não está agarrado aqui a um software nosso. Ok, muito obrigada, Eduardo. Carlos, não sei se queres, e mesmo para terminar, dar mais algum esclarecimento em relação à plataforma que o Eduardo estava a falar neste momento. Sim, se calhar aproveitando aí até a questão, a penúltima questão colocada relativamente ao arquivo. Portanto, a filosofia da plataforma segue
o que está previsto na lei relativamente a quem é que é o proprietário da informação, neste momento o sujeito passivo. Portanto, no caso, os utilizadores da plataforma têm o seu espaço nesta cloud, é um espaço privado, que é seu, uma subscrição sua, e o que eles fazem com o escritório de contabilidade é dar-lhes o acesso aos documentos para ele poder fazer o registro contabilístico. Por outro lado, também ainda respondendo à outra parte da pergunta, se uma empresa quiser mudar de escritório de contabilidade, os documentos estão sempre na sua posse e poderá partilhar com outro escritório. Portanto, essa questão está resolvida filosoficamente por natureza. Muito obrigada, Carlos. Pronto, então acho que podemos dar por encerrada a nossa sessão, de agradecer a todos, quer dos oradores, promotores, quer todos os que nos estiveram a assistir. Tivemos uma média de 140 participantes em simultâneo, acho que foi muito bom, as questões foram todas respondidas. Em todo o caso, se precisarem de esclarecimentos adicionais, também o poderão fazer por e-mail posteriormente, e agradecer a todos por este momento. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Outra questão, podemos depois então partilhar aqui as apresentações que foram colocadas. Nós iremos enviar um e-mail a todos os registados para depois poderem fazerem o download. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigado. Obrigado.